Olá, mais uma vez nós estamos aqui gravando essa aula sobre teoria geral da empresa, onde nós vamos dar continuidade ao que nós estávamos falando sobre o direito empresarial, né? Sobre a característica de cada sociedade, não é verdade? Nós estávamos falando na aula passada, aula retrasada, né? Sobre as características das sociedades e, salvo me engano, né, se eu não estiver enganado, nós vamos começar a falar hoje sobre a sociedade em conta de participação, sociedade simples, sociedade cooperativa, sociedade em nome coletivo, sociedade em comandita simples e sociedade em comandita por ações. Podem conferir aí? É isso mesmo? Confere. Alguém está com o microfone ligado. Vamos lá. Se eu não me engano, é isso mesmo, tá, pessoal? A matéria da aula de hoje. Tá legal? Bom, então vamos falar um pouco, tá? Vamos falar sobre essa questão desse direito societário, tá? É o seguinte, na aula de hoje, a gente vai comentar um pouco sobre esse direito societário, tá? A gente já avançou muito, né, nesse estudo desse direito, né? A gente já viu muita coisa. E nessa aula em específico, a gente vai estudar as sociedades empresárias, né? Nessa aula específica, a gente vai estudar as sociedades empresárias, tá? Algumas hipóteses de desconsideração da pessoa jurídica, tá? E como é que se dá essa constituição dessas sociedades, né? Ok? E depois, nós vamos falar sobre algumas situações de situações problemas, né? Algumas situações de situações, resolver algumas situações problemas, né? A gente vai dar exemplos práticos e para a gente poder conseguir solucionar. Tá legal? Beleza? Então vamos lá? Olha só, a gente sabe que dentro do ordenamento jurídico brasileiro se divide os tipos societários em duas classificações, né? Se divide em duas classificações. Existem as sociedades não personificadas e existem as sociedades personificadas, ok? Então, do artigo 986 a 996, a gente vai falar das sociedades não personificadas. E do artigo 997 ao artigo 1141 do Código Civil, nós vamos falar sobre as sociedades personificadas, ok? Nós falamos a respeito dessa situação na aula passada, né? Falamos sobre a questão do sócio, né, ostensivo, falamos sobre a questão do sócio oculto, eu passei um print para vocês, né, para vocês poderem analisar como é que funciona. Esse sócio ostensivo, ele teria toda a obrigação, né, mediante com terceiros, né, e já os sócios ocultos não teriam nenhuma responsabilidade com esses terceiros, né? Então, nós delineamos bem aí sobre essa questão da sociedade, né? Sociedade simples. Tá legal? Falamos bastante sobre essa sociedade, sobre a questão das responsabilidades, né? Então, isso aí é uma situação muito complicada, tá? Na verdade, é uma sociedade de risco, tá? De investimento. Então, dentro dessa perspectiva, a gente verifica aí que a maioria das sociedades empresárias, elas não se constituem dessa forma, né? Por conta do risco. Tá legal? Bom,
E já de cara, eu quero soltar aí uma situação problema, tá? Situação problema. Beleza? Então é o seguinte, Matheus e a Alana, tá? Surgiram esses dois nomes aí, Matheus e Alana. Eles acabaram de se separar, né? Matheus e Alana se separam, tá? Após essa separação, a Alana constitui com a sua amiga, a Jane, tá? Uma sociedade. E dentro dessa sociedade, elas são responsáveis aí na região, né, por mais ou menos 80% do investimento em relação a peças de roupas íntimas, tá? Então, eles abrem um negócio muito bom, né? Então, dentro dessa perspectiva, elas verificam aí, né, que estão começando a lucrar bem e são mulheres de negócio, são experientes no assunto e elas estão investindo, né? Só que, dentro dessa perspectiva, a gente verifica que existe uma terceira pessoa, né? Uma terceira pessoa aí que quer entrar nessa ramo de investimento, né? Para agregar mais nesse ramo de peças íntimas, tá? E aí, né? Essa situação significa que nós estamos diante de uma terceira pessoa, né? A pergunta é, nessa situação, seria possível a realização de investimentos, né, dessa terceira pessoa, sem o consentimento de uma das sócias? Existe algum tipo societário que vai permitir essa operação? Será que tem? Será que tem a possibilidade de aceitar o ingresso de uma pessoa para investir na sociedade sem precisar aceitar, né? Sem precisar da permissão da outra pessoa? E aí, o que vocês me falam? O que vocês Não, me tem, dizem? tem como sim de investir no crescimento da empresa, mas desde que haja consentimento das outras duas partes. Aí sim ele pode se agregar na sociedade. Certo. Então, dependendo da sociedade, tá? Vamos colocar aí de uma forma bem, peraí que eu só para poder organizar o artigo aqui, tá, o João? Artigo 981 e seguintes, tá? Artigo 981 e seguintes. Aí da sociedade personificada é do artigo 986 e seguintes, ok? Sociedade não personificada, tá? Bom, e da sociedade personificada, artigo 997 e seguintes. Então, dentro dessa perspectiva, não são todas, tá? Não são todas a, as sociedades que vão poder dar essa possibilidade de haver investimento de uma terceira pessoa sem a anuência de outro sócio. Tá legal? Não são todas, são algumas delas, tá? Uma delas é, né, a sociedade que nós vamos ver agora, tá? Então, dentro dessa perspectiva, para a gente poder resolver essa situação, problema, a gente tem que lembrar do quê? Do que a sociedade em conta de participação nos traz. A sociedade em conta de participação, ela traz apenas o sócio ostensivo, e é ele que aparece perante terceiros. Os outros sócios, eles se permanecem ocultos. Então, trata-se de uma sociedade apenas aparente, né? Então, o que acontece? Nesse caso específico,
a adoção da sociedade em conta de participação é a mais indicada, né? Então, de um lado vai preservar uma pessoa, ok? E outra vai entrar como investidor, né? Dentro dessa perspectiva, a gente verifica que ela vai só participar dentro dos resultados, tá? A gente vai só participar dentro dos resultados. Então, o que eu quero fazer com vocês aqui? Eu quero que vou fazer a apresentação de tela. Vocês vão clicar aí agora na apresentação de tela, ok? Para vocês poderem verificar o que eu quero dizer aqui, tá? Então, vamos lá. Nós estamos falando da teoria geral da empresa, ok? Nós estamos falando sobre sociedades empresárias. Nós estamos falando sobre a sociedade em comandita por ações, certo? Teoria geral da empresa, sociedades empresárias, sociedade comandita por ações, ok? Nós estamos falando que essa sociedade comandita por ações, olha aqui, ó. Olha aqui. Vamos olhar lá na sociedade comandita por ações. Cadê você? Cadê você? Sociedade comandita por ações. Então, dentro dessa perspectiva, nós verificamos que existe, né, um sócio ostensivo, ok? Existe a figura do sócio ostensivo, tá? Então, nós temos aqui o sócio ostensivo. E nós temos também os sócios ocultos. Inclusive, eu até fiz um slide desse para vocês, né? Então, dentro dessa sociedade, o único que tem responsabilidade perante terceiro é o sócio, né? Sócio ostensivo. É verdade? Os outros, eles não vão ter, né, responsabilidade com o terceiro. Então, dentro dessa perspectiva, eles vão ter só participação nos lucros, tá? Todas as responsabilidades serão por conta do sócio ostensivo. Então, nessa perspectiva, a gente verifica que o exemplo de Matheus e da Alana se encaixa bem aqui, né? Que eles se separaram e a Alana montou a sociedade com a Jane. Então, o investimento de uma pessoa, né, dentro dessa perspectiva, não vai precisar da anuência de outros, porque até mesmo é o sócio ostensivo quem responde. Isso de forma jurídica, tá? De forma jurídica. Não significa dizer que dentro dos bastidores não haja aí, né, uma discussão. Pode ser que aconteça, tá? Isso nós não podemos deixar de falar que na prática pode acontecer, ok? Ô, Mas na professor, verdade é... volta lá só para mim Oi, terminar de copiar, eu tava quase terminando. me desculpa. Volto sim. E clique aí na apresentação e você vê, tá? Vou complementar aqui. Assume toda responsabilidade. Assume toda responsabilidade, tá? Sócios ocultos, já diz o nome, são ocultos. Ok? Tudo bem?
Eu tirei um print, Beleza? que aí não atrapalha o Pronto? senhor. Pode continuar. Obrigada. Né? Nós estamos diante de uma situação em que o mais indicado seria, se não precisa de permissão, né, da sociedade, desculpa, sociedade, corrige aí, pessoal, sociedade em conta de participação, tá? Não é sociedade comandita por ações, é em conta de participação. Sociedade em conta de participação, tá? Por favor, façam essa alteração aí, tá bom? Sociedade em conta de participação. Beleza? Está lá a partir do artigo 991 do Código Civil, tá? Sociedade em conta de participação a partir do artigo 991 do Código Civil. Beleza? Então, continuando aqui. Existem alguns exercícios, tá? Que nós vamos fazer ao final da aula. Eu vou passar para vocês, atividade continuada, tá? E a gente continua, né? Com as nossas características da sociedade, tá? E a gente parte para o estudo da sociedade limitada, a chamada LTDA, ok? Sociedade limitada. Vamos lá. Então, a gente estudou, né, a respeito da teoria geral do direito societário, vimos a questão de uma atividade empresária, né, pode ser realizada por meio de uma sociedade, aprendemos sobre a constituição de uma sociedade, quais são as vantagens, né, de uma sociedade ter personalidade jurídica. Vimos que alguns tipos societários não têm personalidade jurídica, tá? As sociedades não personificadas, ok? E nós vamos estudar agora, né, a sociedade, né, limitada. Vamos estudar o exercício da sua atividade, né? Como é que funciona a sua questão das responsabilidades, por que que essa é uma sociedade bastante procurada para micro, pequenas empresas, ok? E depois existem as outras sociedades a serem estudadas. Tá legal? Beleza? Bom, nós temos aí uma outra situação, né, que precisamos aprofundar, tá? E aí eu quero trazer para vocês um estudo de caso, tá? É o seguinte, de 2005, de 2005 para cá, o Brasil teve um grande aumento de empresas para trabalharem no ramo de chocolates, tá? Uma dessas empresas é a chamada Chocolate Amêndoas do Brasil, que foi constituída em 2005 por 4 sócios, né? A época dessa constituição do contrato social, assim como acontece em muitas sociedades empresárias, foi constituído mediante um modelo retirado da internet. Foi lá, copiou e colou, tá? E aí, sim, diversas questões que não foram tratadas, né, com detalhes, por exemplo, tal, quando o contrato não diz, né, se os filhos dos sócios poderão herdar as cotas dos pais, em caso de morte, né, ou então qual é a forma de distribuição dos lucros. O contrato, ele acaba que é omisso, né, nesses pontos. Então, aí traz muita dificuldade, né, porque precisa da anuência dos demais. Um outro problema também que essa sociedade, né, enfrentou é a dificuldade de capitalizar, de conseguir dinheiro para investir, né, com juros baixos. Então,
essa, né, é uma das formas que a sociedade tem de recorrer, né, aos bancos, né, para poder conseguir fazer capital de giro, etc. e tal. Então, a gente precisa auxiliar em relação a essas dificuldades que essa sociedade tem, e a gente precisa verificar no Código Civil, né, para poder tratar dessas omissões existentes dentro desse contrato social dessa empresa, Chocolate Amêndoa Limitada. Ok? Então, existe alguma regra para esses casos de omissão? Eu faço essa pergunta para vocês. Se sim, quais são essas regras? Será que existe? Lembra que nós falamos isso na última aula antes da A1? Então, olha só. Além dessas regras, é importante saber se há algum tipo de sociedade em que é possível levantar dinheiro para nela investir, sem necessidade de ocorrer em instituições financeiras. Será que é possível isso? Então, a gente vai iniciar essa unidade, né, de estudo com esses tipos societários para a gente poder entender o porquê. Então, várias são as sociedades que iniciam uma atividade, que seja prestação de serviço, que seja de compra e venda de mercadoria, e que começam assim sem um fundamento, né, sólido, sem uma constituição sólida, e depois vão enfrentando muitos problemas no decorrer dessa sociedade, principalmente quando a sociedade dá certo, quando o investimento é bom, quando a atividade financeira traz, né, um lucro para a empresa, né, traz resultado positivo, e aí começam os problemas. A verdade é essa, tá? Então, nós vamos iniciar o estudo em relação a essa sociedade de responsabilidade limitada, e a gente vai responder, né, essa questão muito importante sobre os chocolates amêndoas do Brasil. Ok? Beleza? Bom, então, dentro dessa perspectiva, voltando ao problema da empresa, né, da sociedade empresária Chocolates do Brasil Limitada, essa sociedade ela possui um contrato social omisso em vários aspectos, né? Nós já citamos. Para frisar, não tem a questão se os filhos né, dos sócios falecidos podem herdar as cotas do pai, em caso de morte. Ou se seria uma forma de distribuição de lucros, né? Ratear a cota dele por os outros demais. Não trata da cessão de cota pelos sócios, sem necessidade de anuência dos demais. Então, também tem uma dificuldade da empresa se capitalizar, conseguir dinheiro para investir, né? E com juros baixos. Então, a gente precisa raciocinar conforme o fundamento jurídico que nós temos, para ajudar essa sociedade nesses pontos omissos e também alavancar as suas vendas. Ok? Olha que interessante esse problema, hein? Antes de tudo, eu fiz uma pergunta para vocês. Se existe alguma informação referente a normas legais que regem essa sociedade limitada, né? Se existe alguma regra que fala sobre a questão do caso de omissão no contrato social, se existe alguma lei que fala sobre a possibilidade dos filhos do sócio poderem herdar ou não as cotas do pai, se existe alguma lei que fala se nesse contrato, quando não estipula a forma de distribuir lucro, como que esse vai poder ser calculado, tá? E se também existe alguma legislação que fala se os sócios podem ceder as cotas sem a concordância dos outros sócios. Então, dentro dessa perspectiva, o que eu quero dizer para vocês? Eu quero falar que nós vamos ver profundamente essa situação para que a gente não se esqueça, né? E possa envolver o conhecimento dentro desse aspecto, tá? Então, a gente vai utilizar de tudo aquilo que a gente já viu até agora, nas nossas aulas, nos artigos que nós já falamos. Ok? Beleza? Bom, então, como a gente vai falar sobre essa questão, primeira coisa,
Nós estamos falando de uma sociedade empresária personificada. Sim ou não? Sociedade personificada, né? Então, existe uma distinção entre pessoa jurídica e existe distinção entre os sócios, tá? Então, para a pessoa jurídica, que no caso é uma sociedade limitada, existe autonomia patrimonial, existe autonomia obrigacional, ok? Para a pessoa jurídica. Assim também, o patrimônio da sociedade responde pelas obrigações assumidas por ela com todos os seus bens da sociedade, não do sócio, ok? Então, vamos lá. Se a sociedade limitada responde com todo o seu patrimônio por suas obrigações, por que ela se chama limitada? Já pensaram nisso? Já pensaram nessa situação? E aí, pessoal? O que vocês me falam? Alguém arrisca? Bom, se não tem ninguém que arrisca, eu vou falar para vocês. Isso acontece, tá? Porque a limitação de responsabilidade, a que se refere o nome, limitada, diz respeito à responsabilidade dos sócios em relação às obrigações sociais, tá? E não a responsabilidade da sociedade perante as suas obrigações, ok? Então, olha só, eu vou fazer um compartilhamento de tela para vocês entenderem o que eu estou querendo dizer, tá? Vamos lá? Então, eu vou passar um trajeto aqui, ok? E vou colocar aqui sociedade limitada. Vamos estudar essa sociedade limitada. Bom, a sociedade limitada, ela está lá a partir do artigo 1052. Artigo 1052 do Código Civil, né, e seguintes. Tá legal? Artigo 1052 e seguintes. Bom, a sociedade limitada, ela é um tipo de sociedade empresária. Sociedade com personalidade, tá? Com personalidade. Então, nós vamos ter aqui, ó, ok? Uma PJ limitada, certo? Nós vamos ter uma PJ limitada, tá? Essa PJ limitada, ela tem patrimônio e ela tem responsabilidade, tá? Ela tem patrimônio e ela também tem responsabilidade, ok? Responsabilidade. Então, tudo que a empresa, a pessoa jurídica, ela firmar, ela tem responsabilidade, tá? Isso é fato, ok? Ela tem um patrimônio próprio, né? Tem movimentação própria na conta dela, tá? E ela tem responsabilidade, ok? Essa pessoa jurídica, né? Ela tem aqui, ó, a figura dos seus sócios, tá? Ela tem o sócio 1 e aqui vamos colocar o sócio 2, né? Vamos colocar A e B, fica mais fácil, né? A e B. Bom, A e B são sócios da sociedade limitada, ok? Aqui, olha, vejam só o que eu quero frisar para vocês, tá? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, ok? Pessoa jurídica é a empresa, sociedade empresária. Patrimônio da pessoa jurídica está aqui.
Responsabilidade da pessoa jurídica está aqui. Sócios estão em outro patamar, tá? Quando fala sobre a questão limitada, é porque a responsabilidade dos sócios, ela é limitada, ok? A responsabilidade dos sócios, ela é limitada perante essa sociedade. Limitada ao quê? Limitada à cota parte. Se eu tenho, né, 40% de cota em relação a que representa o patrimônio da empresa, então vai ser 40% que eu tenho de responsabilidade, eu não tenho mais. Tá? Se B tem 60, então B responde com 60. Ok? E o patrimônio de A ou de B, tá? Eles estão aqui, ó. Patrimônio, tá? O patrimônio de A, o patrimônio de B. Tá vendo que não se comunica? São coisas diferentes, tá? São situações diferentes. Ok? Então, a responsabilidade dos sócios, ela é limitada em relação ao percentual que eles têm de cota dentro da sociedade limitada, tá? Por isso que o nome limitado. Beleza? Tranquilo? Vamos continuar aqui. Para vocês terem noção, na sociedade simples, por exemplo, a responsabilidade, né, das obrigações da sociedade, como em toda, né, sociedade personificada, é dela própria. Mas, no caso, essa sociedade simples, quando ela não possui bens suficientes da empresa, da pessoa jurídica, para poder saldar a dívida, o que vai acontecer? Atinge o patrimônio dos sócios, tá? Atinge o patrimônio dos sócios. Diferentemente do que acontece na sociedade limitada, ok? Vamos lá ver o que fala o artigo 1052 do Código Civil? Fala o seguinte, ó. Dá um tempinho aí para vocês localizarem. Na sociedade limitada, a responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas cotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital. É isso que fala no artigo 1052. Bom, então a gente pode concluir que a responsabilidade dos sócios é restrita ao que investiu nas suas cotas. Entretanto, em relação aos credores da sociedade, os sócios responderão solidariamente à integralização do capital social. No que se refere ao patrimônio, tá, que a pessoa jurídica tem, não em relação ao patrimônio que o Bruno tem. Estão conseguindo compreender? Então vejam só um exemplo. Imagine que para constituir uma sociedade empresária, né, no tipo limitada, dois sócios, o Bruno e o João, se comprometerem a investir 50 mil cada um. A gente tem esse dinheiro e nós vamos investir na sociedade. Essa sociedade possui um capital social, então, de 100 mil. Tá? E assim é que reza no contrato social. Após a constituição da sociedade, apenas um dos sócios integralizou, ou seja, efetivamente transferiu para a sociedade os 50 mil reais prometidos. Então, nesse sentido, no contrato social consta o capital de 100 mil, mas, na realidade, a sociedade possui apenas a metade disso. Então, nesse caso, os credores dessa sociedade poderão atingir o patrimônio de qualquer um dos dois sócios para receber o seu crédito até o limite do que falta para integralizar todo o capital social. Ou seja, podem pegar do patrimônio pessoal de qualquer dos sócios a quantia de até 150 mil, que é o valor que falta para atingir o capital social todo. Em contrapartida, caso esse capital social seja totalmente integralizado, o patrimônio pessoal dos sócios não poderá mais ser acionado pelas dívidas da sociedade. Então, assim, quando integralizar esse capital, ou seja, vamos supor que o João
integralizou o capital e o Bruno não, tá? Aí entra dentro da questão de poder atingir o do sócio. Mas vamos supor que Bruno vai e integraliza os outros 50. Então, o patrimônio do sócio ele não vai ser acionado. Por isso que a gente chama de limitada. Ok? Então, cumpre também falar que, nesse, por exemplo, caso o sócio, né, que adimpliu integralmente a sua obrigação para com a sociedade, ele seja acionado judicialmente pela falta de integralização do outro sócio, ele vai ter um direito de regresso, né, contra o Bruno, no caso, né, o João vai ter um direito de regresso contra o Bruno, né, cujas cotas eu não quitei, eu não integralizei, e aí o João acabou respondendo, ok? Beleza? Tudo bem? Conseguiram entender? Olha só, uma outra situação muito importante, que em relação à sociedade limitada, o capital social, ele não pode ser integralizado com prestação de serviço, viu? E não pode ser integralizado com contribuição de serviço. Ele só pode ser integralizado com dinheiro ou bens. Bens móveis, imóveis, semoventes, tá? Títulos, mas serviço não. Tá legal? Beleza? Alguma dúvida? Alguma pergunta? Estou aqui para ouvir. Posso continuar? Bom, então, uma coisa que nós falamos, se for em relação à contribuição com bens, tá? Vai dizer o seguinte, o bem, ele deve ser incorporado pelo seu valor efetivo, para não dar problema depois. Lembra que eu falei sobre isso? Em algum tipo societário? Agora nós estamos falando dentro da sociedade limitada. E os sócios respondem, né, pela exata estimação desse bem. Eles respondem solidariamente, tá? Até o prazo de 5 anos, ok? Lembra que eu falei isso para vocês, sobre essa questão da responsabilidade solidária, da integralização do bem, que é necessário fazer uma avaliação específica para que não só mensure o valor, tá? Por quê? Porque é muito importante essa questão do capital social, principalmente perante os credores, né, da sociedade. Que existe um princípio chamado princípio da estabilidade, segundo o qual o aumento do capital social está condicionado à efetiva integralização do capital, ok? Então, antes de aumentar o capital social de uma sociedade, é necessário integralizar ele totalmente do valor inicial que foi colocado, discriminado lá no contrato, quando está todo mundo feliz, estourando champanhe, bebendo coca, né, comendo salgadinho, churrasco. Ô, João, vem cá, né? Então, a gente tem que verificar isso aí, tá? Agora, nós falamos sobre aumento de capital e analisar o que está, né, diante da integralização lá desde o início, né? Essa preocupação. E existe também a questão de redução de capital. Algumas pessoas jurídicas fazem isso até mesmo para poder fugir de alguns pagamentos de impostos, né? Ou porque querem mesmo. E só existem duas hipóteses para redução de capital. A primeira é em caso de perdas irreparáveis, né? Nessa situação em que a sociedade sofre uma perda definitiva da parte do capital social. Nesse caso, o capital social deve estar totalmente integralizado pela redução do valor das cotas já existentes, tá? E a outra é em relação à questão de mudança, né? No caso do contrato social, tem que ter averbação na junta comercial, ok? Tem uma série de fatores, porque se existir duplicatas, debêntures, né? Se houver registro disso, se houver penhora em imóveis, se houver hipotecas, né? Então, tudo isso tem que ser comunicado, os credores têm que ter conhecimento, né? Então, é uma situação bem delicada, o processo é um processo bastante demorado e precisa de uma assessoria jurídica, e essa é uma situação que o advogado nessa área, ele ganha um honorário bem rentável, tá? Para fazer isso aí, tendo conhecimento na área, tá? Beleza? Bom,
A segunda hipótese para redução é aquela que eu falei para vocês, de, por exemplo, a empresa está no lucro real, ela quer voltar a ser optante pelo Simples Nacional, né? Até aí, né, os 3 milhões de faturamento bruto ano, e ela faz isso mediante deliberação dos sócios, mediante comprovação também da redução do capital social, né, da sua movimentação, aí entra toda uma parte contábil, tá? Ok? E também os credores, eles podem, né, fazer a impugnação dessa redução dentro de um prazo de 90 dias, contados da publicação, né, da decisão que deliberou a redução, porque isso tem que ser comunicado na junta comercial, tá? Beleza? Bom, existe uma figurinha aqui, que são chamados credores quirografários. Existem vários tipos de credores. Os quirografários, coitados, são aqueles que mais sofrem. São, os, por exemplo, os fornecedores, né, de uma empresa, por exemplo, que trabalha com compra e venda de produtos. Esses credores quirografários, eles são aqueles que não possuem garantia. Então, não há um bem destacado no patrimônio do devedor para garantir o pagamento da dívida. Tá? Como na garantia hipotecária, por exemplo, que aí seria uma garantia real. Ok? Então, nós temos uma perspectiva no Brasil que essa sociedade limitada está regulada no artigo 1052 a 1087, e em caso de omissão desses artigos, aplicam-se as normas da sociedade simples. Então, o contrato social ele pode dispor regência das normas da sociedade, tá? Mas tem que haver previsão nesse contrato. Se não houver, vai ser aplicado às normas da sociedade simples. O artigo 1158, por exemplo, ele estabelece que a sociedade limitada ele pode adotar firma ou denominação social, né, acompanhada da expressão limitada, por extenso ou abreviado, ok? Então, se a gente for lá no artigo 1158, a gente vai verificar essa possibilidade. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ó, pode a sociedade limitada adotar firma ou denominação, integradas pela palavra final, limitada, ou a sua abreviatura. Parágrafo 1º. A firma será composta com o nome de um ou mais sócios, desde que pessoas físicas, de modo indicativo da relação social. Parágrafo 2º. A denominação deve designar o objeto da sociedade, sendo permitido nela figurar o nome de um ou mais sócios. Parágrafo 3º. Omitida a palavra limitada, determina a responsabilidade solidária e ilimitada dos administradores, que assim empregarem a firma ou a denominação da sociedade. Olha que interessantíssimo aí. Tá? Olha que interessante. Então, dentro dessa perspectiva, a gente tem uma observação muito importante, porque se não tiver observação, existe a questão da responsabilidade solidária e ilimitada, tá? Por os outros sócios. Tá? Então, isso é muito, muito, muito importante. Ok? Muito importante. Beleza? Que contenham essa nomenclatura antes de fazer o registro na junta comercial. Tá? Beleza? Bom, a gente tem que ver também, né, que existem as cláusulas essenciais que devem constar no contrato social, que nós já falamos a respeito disso, tá? E existem outras cláusulas, né, isso de forma geral. E existem outras cláusulas que devem ser obrigatórias dependendo do tipo societário. No caso, por exemplo, da sociedade limitada, né? Uma cláusula essencial, né, é a questão da cessão das cotas, tá?
Então, o contrato, ele pode estabelecer se a sessão é livre, independente da vontade dos demais sócios, ou se é necessário a deliberação. Lembra que nós citamos lá o caso do início em relação ao contrato social que não existe essa observação? E aí, como é que nós vamos fazer nesse caso? Né? Como que a gente vai verificar essa situação? Né? Como é que a gente pode identificar se no contrato social não tem? Tá? Então, o que a lei fala? A lei fala que quando houver omissão no contrato, né, o sócio ele pode ceder sua parte para outro sócio, independente de manifestação dos outros sócios, né, dos demais sócios. Entretanto, caso ele queira ceder suas cotas, a pessoa estranha à sociedade, ele vai necessitar de apoio de 75% do capital social, tá? Ou, em outras palavras, ele não pode sofrer oposição de titulares, né, de mais de um quarto do capital social. Porque se ele sofrer oposição, ele não pode fazer a cessão para outra pessoa terceira estranha da lide, tá? Outra situação é aquela situação dos herdeiros, né? Se não existe no contrato social essa delimitação. Como é que fica isso? Bom, a gente verifica que vai ser aplicado, nesse caso, o artigo 1028 do Código Civil, tá? Onde, se, por exemplo, houver morte do sócio, caso o contrato não disponha, né, que de forma diversa sobre essa situação, substituição do sócio falecido, nem os herdeiros entrem em acordo com os sócios, a cota do falecido será liquidada e o valor pago aos herdeiros. Então essa é uma situação muito importante. A outra situação muito importante é que, no tocante à distribuição de lucros, tá? Se não há uma forma específica dentro do contrato, na sociedade limitada, vai ser aplicado o artigo 1007 do Código Civil, onde que, salvo estipulação em contrário, tá? O sócio participa dos lucros e das perdas, na proporção das suas respectivas cotas. Então, embora o contrato social ele não possa estipular uma distribuição de lucros diferenciada, se não faz previsão, os sócios participarão dos lucros na mesma proporção em que participarem do capital. Então, se um possui 60% das cotas, ele vai participar de 60% dos lucros e também das perdas. Ok? Então, é muito importante saber sobre essas questões que nós apontamos, que foram essas três, tá? Que eu vou cobrar isso em prova. Outra questão muito importante é, ainda sobre a sociedade limitada, a respeito de regras sobre seus administradores. Lembram da questão da pessoa ser administradora de uma sociedade? Então, a sociedade limitada, ela vai ser administrada por uma ou mais pessoas físicas. Pode acontecer, tá? E elas devem ser designadas no contrato social, ou se não forem designadas no contrato, tem que ter um ato separado designando o administrador ou os administradores e ser levado a registro na junta comercial. Então, quando uma sociedade limitada escolhe um administrador, a sociedade ela pode nomear o quadro social, né? Então, tanto um dos sócios pode pertencer, né, a desempenhar uma atividade de administrador, como pode ser uma pessoa não sócia, um terceiro, estranho, desde que haja permissão, tá, pelos 75% da representação do capital, tá? Ok? Beleza? Tranquilo? Há a possibilidade também, né, de haver o conselho fiscal, né, para atuar dentro da responsabilidade limitada, né? Pode ser composto aí no mínimo de 3 membros, ok? Ou mínimo 3, tá? Sempre ímpar é melhor fazer a constituição, ok? Beleza? E tudo aquilo que não for delimitado dentro do contrato social, que não se reger pelos artigos da sociedade simples, tá? Vai ser pela deliberação dos sócios. Tá legal? Beleza? 75% da deliberação dos sócios. Tá?
Ok, pessoal? Tudo bem? Bom, nós já falamos, né, muito hoje, né? Nós já falamos muito hoje, ok? E eu quero retomar a situação da sociedade empresária, né? Que nós vamos ajudar essa sociedade a sair desses problemas, né? Lembram lá da omissão no contrato social, a possibilidade, né, do falecimento de um sócio, como é que fica a situação dos herdeiros? Se não houver, né, concordância, vai haver a liquidação da cota e passar isso para os herdeiros, né? Eles não vão entrar na sociedade. A questão da distribuição de lucro é de acordo com a integralização do capital social. E aí ficou a questão, né, do financiamento, né, vinculado à instituição financeira, né, instituição bancária. Bom, Ô, Bruno, oi, oi, você disse aí no artigo 107, ele refere, 1007, aliás, ele refere sobre cotas. certo, Nesse caso das cotas, a empresa Gal diz aqui no artigo 1007 que o contrário do sócio participa dos lucros e das perdas. Então, quer tá, dizer, do lucro vai ser referente à quantidade de cota que ele tem. ok. E da perda também será mencionado o valor de cota também? Sim, de acordo com a cota, igual eu falei. Se, por Sim. exemplo, eu tenho 60% da cota da sociedade limitada, eu tenho lucro, se não tem, né, estipulado o quanto que eu vou ter de lucro no contrato social. Ah, bom, se tiver estipulado, né? Entre a Se não tiver sociedade. estipulado. Então, vai ser 60% da cota e também da perda no prejuízo 60%. Ah, tá. Então, quer dizer, mas aí não tira os 60% dele, não. Ele vai incluir os 60% como perda também, entre dentro de 60%. Sim, sim, justamente. Ah, Tá? tá. Tem uma parte B do artigo 1007, que é importante a gente fazer uma observação, que fala assim, ó, salvo a estipulação em contrário, o sócio participa dos lucros e das perdas na proporção das respectivas cotas. Mas aquele cuja contribuição consiste em serviços somente participa dos lucros na proporção da média do valor das cotas. Ah, tá. Essa contribuição em serviços não se aplica para a sociedade limitada, ok? Muito importante isso aí. Não se aplica à sociedade limitada, nós falamos, Ok. tá? Ok. Beleza? Bom, então, para a gente poder resolver essa questão, né, da empresa de chocolates aí limitada, né? Nós temos os artigos, né, que vão dispor aí o artigo 1028 do Código Civil, né? O artigo 1007 do Código Civil e naquilo que não dispõe a legislação, tá? Que existe aplicação da sociedade simples na sociedade limitada quando não há previsão em contrato, a gente verifica que o quadro do capital social representativo vai deliberar aí para aprovação ou não das demais situações e é necessário haver os 75%, né, de aprovação dentro dessa perspectiva, tá? Beleza? Ok? Agora, eu vou trazer para vocês, né, um probleminha aí, e vocês vão estudar esse probleminha para a gente poder responder esse probleminha após o intervalo, tá? A gente vai responder esse probleminha aí após o intervalo, beleza? Então, preste atenção aí, preste atenção e tome nota. Imagina o seguinte, imagina que uma sociedade, tá? De uma padaria, ok? Vamos colocar aí a padaria saborosa, limitada, tá? Limitada. Essa padaria é constituída por 4 sócios. Vixe, tem gente demais. E cada um deles tem 25% do capital social. Então, a padaria saborosa limitada, constituída por 4 sócios,
Cada um desses 4 sócios tem 25% do capital social. E eles estão passando por um conflito. 2 dos sócios, eles querem mudar o objeto social para uma atividade de restaurante. Então, o KINAI, a Dação Nacional da Atividade Empresarial, eles querem passar para atividade de restaurante. Já outros 2 não querem modificar. E aí, 50% quer e 50% não. Como é que você faz em relação a uma situação dessa? O voto dos 2 sócios que pretendem mudar o objeto social é suficiente para impor essa decisão aos demais sócios? Quero que vocês pensem aí, tá? E daqui a pouquinho a gente volta para poder resolver isso. Boa noite, Everton. Aqui,
E aí, pessoal? Já conseguiram aí estudar o caso? Fala aí, gente. Ô, Tô Bruno, esperando. Bruno, Pode falar, tô aqui. é, no- na, no meu, na minha posição, eu vejo o seguinte, que essa sociedade são partes iguais, para não haver um contexto pior, ou de sabor na sociedade, seria o quê? Que as partes sentassem e negociassem entre eles e adquirissem o direito, a parte dos outros dois, e acabaria com a sociedade. Cada um, aí no caso dos outros dois, que queria abrir uma outra sociedade, estaria livre para trabalhar da maneira que eles queriam, que no caso de um restaurante. Porque senão ia haver o quê? Ia haver um conflito entre eles, um desentendimento posteriormente. Isso não seria bom para a sociedade, para a empresa deles, para a padaria. Porque não daria certo mexer com padaria e restaurante tudo ao mesmo tempo. Esse é o meu pensamento. Certo. Mais alguém se arrisca? Mais alguém? Mais alguém? Não? Hoje eu tô todo desajeitado, viu, pessoal? Tô em viagem, não tô em casa. Uma viagem que eu tive que fazer para poder resolver um problema jurídico, tá? Ninguém mais? Cadê o povo? Gente, esse povo só ligou essa. Só Saíram. ligou esse negócio aí. Não, eu não Entendeu? prefiro, eu prefiro ficar calada pra não passar vergonha. Quem que é? A Lohane? É. Ah. Mas E aí, acho que não cabe vergonha, não. Se você erra, você vai procurar acertar. Ué. o que vocês me falam? Vou dar mais um prazo para vocês pensarem aí. Não é o caso da sociedade, de sócio ostensivo, não, tá? Igual a colega tinha falado, tá bom? É outra situação, é sociedade limitada, tá? Beleza? Eu vou separando aqui os exercícios que a gente vou passar para vocês. Aqui sobre a sociedade limitada.
aqui já tá, separei. Olha só, então vamos lá para responder essa questão? É o seguinte, então nós estamos falando de 4 pessoas que são sócias, cada uma com 25% da cota social, e estamos falando de uma padaria com responsabilidade limitada perante os sócios. 2 querem mudar de ramo de atividade, 2 não querem. Primeiro a gente tem que ver, no Código Civil, qual que é o quórum mínimo estabelecido para resolução de conflitos. Então, primeira coisa que a gente tem que ver, verificar o quórum mínimo, tá? Então, lá no artigo 1071 do Código Civil, a gente vai verificar alguma coisa lá que depende da deliberação dos sócios. Vamos dar uma olhada lá? Artigo 1071 do Código Civil. Dependem da deliberação dos sócios, além de outras matérias indicadas na lei ou no contrato. Aprovação das contas da administração, a designação dos administradores, né, quando feito em ato separado, destituição dos administradores, o modo de sua remuneração quando não estabelecido no contrato. 5. A modificação do contrato social. E é isso que a gente precisava ver, tá? Porque no artigo 1071, inciso 5, fala a respeito que para qualquer tipo de modificação, né, no contrato precisa da deliberação dos sócios. Ótimo, não respondeu a questão até agora, mas está trazendo uma justificativa que é necessário haver, né, deliberação. Ok. No artigo 1076, a gente vai ver que para modificar, tá, o contrato social, precisa de um quórum de 3/4 do capital. Ou seja, nós precisamos de 75%. Vamos lá? Artigo 1076. Fala assim, ó. Ressalvado o disposto no artigo 1061, as deliberações dos sócios serão tomadas. E aí fala no inciso 1. Pelos votos correspondentes, no mínimo, a 3/4 do capital social, nos casos previstos nos incisos 5 e 6 do artigo 1071, que é o que nós estamos falando a respeito da mudança, né, no contrato, na alteração contratual. Tá legal? Então, o que acontece? Os sócios que pretendem mudar, né, o objeto social possuem juntos o que? Apenas 50%. E não 75%. Era necessário que, no caso do exemplo, mais uma pessoa concordasse em mudar o objeto social para ter alteração contratual, aí sim, com 75%, poderia haver a mudança, tá? Como não há 75%, tá? Não tem como mudar o objeto. Nem entrando com ação judicial, tá? Não tem como. Beleza? Tudo bem? Tudo tranquilo aí? Então, quer dizer, então, que a sociedade não pode ser desfeita, mesmo 50% não querendo. Ela pode ser desfeita. Ela pode ser desfeita, tá? Ela pode ser desfeita. Se todos, unanimamente, decidirem a respeito disso. Se querem dissolver a sociedade. Mas mudar um contrato social não pode se não tiver 75%. Lembra que eu dei a dica para vocês? Sim. Mas então, quer dizer, então, que eles têm que fazer o quê? Eles têm que partir a sociedade. Tem que partir a sociedade. Então, Então, estou certo, falei certo? Para não haver conflito. Sim, você foi bem. Tá? Então, no caso, como era para ser dividida, era 4 sócios, e 2 queriam mudar e os outros 2 não. No caso, seria que um desses que não queria mudar ter que aceitar a mudança. Concordar, justamente. Ele teria que se posicionar, né? Que sim ou que não. Tá legal? Que sim ou que não. Aí não pode ser menos de 55%. 75%. 75%, tá, obrigada. Tá bom? Então, isso, pessoal, é muito importante, porque às vezes as pessoas, tá?
num contrato social, elas não copiam da internet, porque a maioria faz isso, né? Não leva para o advogado porque vai gastar, né? Porque não quer gastar, você entendeu? E aí depois é uma lambança, tá? Então, no momento de uma constituição, é muito importante que a pessoa ela converse com o advogado que tem entendimento, né? Participe um contador, verifique como que vai ser, né? A subscrição do capital social, a integralização, determinar prazo para que isso aconteça, né? Para que depois o sócio que integralizou a sua parte não venha a responder por obrigação de outra pessoa, tá certo? Então, tudo isso é muito importante, tá? Para que não evite-se problemas, porque problema vai existir. Quando a gente fala de sociedade, né? Quem é casado sabe, convive dentro de uma sociedade, sabe que não é fácil. Às vezes, né? Na maioria das vezes, você tem que mais do que ceder, do que manter a sua posição. Então, é uma situação muito delicada. Assim também é na sociedade empresária, tá? Assim também é na sociedade empresária, ok? Beleza? Então é isso que eu queria que vocês, né, tivessem entendimento. Eu vou passei agora no grupo uma atividade avaliativa, tá? Três questõezinhas que vocês precisam fazer, enviar somente as respostas no meu e-mail, tá bom? Vocês têm até o final da aula e eu estarei aqui para poder tirar suas dúvidas. Então nós temos lá, né, a respeito da sociedade limitada, que é o tipo societário mais utilizado no Brasil, assinale as asserções a seguir. Existem três afirmativas, vocês vão analisar se elas estão corretas ou não. A questão B fala sobre uma sociedade em que são sócios A, B e C. Nos termos do contrato social, o capital social é de 100 mil. Desse valor, o sócio A subscreveu 25, mas integralizou 15 só. O B subscreveu 25 e só integralizou 10. E o sócio C subscreveu e integralizou 50. Então, é o que está correto, é o C. E daí um credor tentou cobrar dessa sociedade uma dívida no valor de 200 mil. De quem que esse credor pode cobrar? Olha só, acabei de falar sobre isso. A terceira questão é, sabes que o capital social possui duas funções. A primeira é possibilitar à sociedade o exercício de uma atividade, a outra é servir de garantia aos credores. Então, caso a sociedade não adimpre com sua obrigação espontaneamente, o credor pode expropriar seus bens. Sobre o capital social da sociedade limitada, marca afirmativa correta. Então, vocês vão fazer as questões aí, tá? E me enviar, por favor, ok? Aí, quem terminar de responder e enviar para o senhor precisa continuar na live ou já pode sair? Tá mudo, professor, seu microfone tá Só me desligado. avisa aqui, tá bom? Só me avisa aqui que já fez e enviou. Ah, tá bom. Eu vou ficar até às 9, tá bom? Pessoal, teve uma pessoa que saiu aí. Nessa atividade, eu quero que você fundamente, viu? Por que que você respondeu a alternativa A, ou a C, ou a B, tá? Quero que vocês respondam no e-mail, tá bom? E eu vou ficar até às 9 aqui na aula e depois vou estar no WhatsApp para poder tirar qualquer dúvida. Tá legal? Você vai mandar no AVA? Não. Você fala a resposta? Não, você vai mandar as perguntas no AVA? Tá no WhatsApp, tá no grupo já. Ok. Vou fazer isso aí. Obrigado. Professor? Tô aqui, pode falar. Me tira uma dúvida sobre a atividade que a gente estava falando agora e o pessoal estava respondendo. Sobre essa sociedade limitada,
O senhor disse que a única maneira seria eles fazendo a sociedade, certo? Certo. Para que eu conseguissem fazer restaurante. Existe outra opção além dessa? Sem dissolver a sociedade, Isso. existe a outra opção é de um terceiro sócio aceitar a mudança na alteração contratual e aí vai mudar o ramo de Sim, sem ser atividade. essas duas opções. É, porque o Não, senhor disse também que tem que ser 75% para estar aceitando, né? isso. Não, sem ser essas duas não tem como. Ou é o que está no estatuto, Mas eles ou podem fazer um contrato, abrir uma outra sociedade, ou fazer um outro contrato social para fazer um restaurante? podem Pode, não pode? tranquilamente, tá? Pode sim. Tranquilo. Ah, essa era a minha questão. Só isso mesmo. Obrigada. Nada.
Pessoal, então, como não teve nenhuma dúvida, eu espero vocês podem tirar a dúvida no WhatsApp, tá? E eu fico aguardando vocês enviarem um e-mail e eu faço a confirmação, tá bom? Tá bom, então. Um grande abraço para todos e uma ótima resto de semana, né? Nós temos aí mais 3 dias para o final de semana. Abraço. Um abraço, Tchau, professor. Obrigado. Vocês viram que a câmera agora mudou, né? Estou de câmera nova.